Olá, tudo bom vocês? Eu vou fazer a correção do exercício que foi passado na atividade do dia 10/9, tá? E eu vou partir, assim como daquela vez anterior, desse meu esqueminha inicial, tá? Que a gente já esmiuçou em sala, ou durante a aula, melhor dizendo. Então, bom, vamos começar criando a pasta de arquivo e fazendo a produção mesmo, né? Vamos lá. Vocês já conhecem o esquema, a gente não precisa fazer grandes apresentações aqui. Então, vou criar uma pasta. Atividade 10/09. Vou abrir meu aplicativo de codificação. Vou arrastar os documentos para cá. Cuidado para não confundir com outras coisas, né? No meu ele acabou ficando para... Eu acho que ele fez alguma besteira aqui. Bom, tudo bem, não tem problema. Isso aqui é o de menos. Tá. Eu vou criar outra pasta. Ok, aqui está correto, então não preciso ter muitas preocupações. Vou fazer o download de tudo que está aqui nesse asset. Tá? Para isso eu vou selecionar aqui a versão desktop e vou pedir para exportar File, Export, Ctrl Shift E. Tem 4 arquivos aqui, vou pedir para exportar tudo. Vou pedir para abrir o arquivo. E agora eu preciso só lançar essas imagens dentro da minha pasta de trabalho. Está aqui na minha área de trabalho, atividade 10/09. Vou trazer aqui, vamos criar uma nova pasta, Images. Eu vou criar um novo arquivo, uma nova pasta para guardar o meu CSS. E aqui já está refletindo essas mudanças. Eu vou criar um arquivo index.html. Eu vou fechar esse monte de arquivo que estava aberto aqui, para não me confundir também. Muito bem, então agora eu vou começar com a estrutura básica do HTML. E vou fazer como eu fiz da vez anterior, onde eu fui codificando os elementos e já estilizando eles via CSS em paralelo, tá? Então vai ser muito similar com o que foi o último vídeo. Então, mantendo aqui esse meu layout, primeira coisa é o container, depois o header, o main e o footer. Lembrando, o container não é semântico, então posso ser uma div. Agora, o header, o main e o footer têm informações semânticas, então é sempre importante utilizar as classes, os elementos semânticos para eles. Pois bem, bom, agora vou pegar o conteúdo que tem aqui e vou começar, como eu fiz na vez anterior, criando esses conteúdos aqui. Praias.com. Dentro do header eu tenho um H1. Praias.com. E vou ter um elemento de navegação. Dentro desse elemento de navegação eu vou ter dois elementos de link, que é o praias e o contato. Praias, contato. Com isso aqui eu já posso começar até a estilizar esse pedaço, né? Então, header, class, cabeçalho,
Eu acho que é tudo que eu preciso nesse momento, é isso aqui. Vou criar um arquivo CSS aqui dentro. E vou formatar aqui, fazer a ligação, né, com o meu link help style sheet css barra estilo.css. Vou abrir o meu index. Por enquanto ele não tem nada de substancial, mas eu vou começar a formatar o meu estilo CSS e daí as coisas vão começar a cair no lugar. Então, vamos começar com o container, maior elemento que tenho. A largura dele eu posso tomar aqui pelo Figma, deixa eu ver. Meu container tem 960 de largura. Background branco. E margem alto para que ele fique centralizado. Posso, inclusive aqui, ele já aceitou meu CSS, né? Eu sei porque ele teve a centralização, né? Como a gente pode observar aqui, ó, já tem o container com a classe estilizada. Aqui estão as regras que eu criei ali, estão aplicadas. Com isso eu posso prosseguir para as próximas etapas aqui, onde eu vou colocar essa cor principalmente e a altura, são esses dois parâmetros que eu preciso no meu cabeçalho. Tá ok, eu vou começar a aplicar algumas formatações mais gerais, como a formatação da cor do fundo, né? Também para começar, body, background. E aqui eu tenho quase certeza que eu utilizei uma cor que eu uso com bastante frequência, então eu vou direto para ela. E também posso já aplicar o tipo de fonte que está no projeto. O projeto está usando o Roboto como um todo, eu vou aplicar isso direto aqui, vou vir no Google Fonts. Clico aqui em Roboto. Vou precisar de pelo menos um estilo regular e algum outro um pouco mais reforçado, como esse bold de 700, né? Acho que os dois são bons, e vou fazer os procedimentos para poder utilizar essa fonte dentro do meu projeto. Muito bem, agora eu preciso colocar isso aqui dentro do meu CSS, colocar no body, mas eu vou colocar em todos os elementos, fazendo essa formatação com asterisco. Então, a partir daqui todo o meu projeto tem essa formatação, e eu posso colocar aqui também como margem 0, que vai facilitar depois na hora de posicionar os elementos. Muito bem, agora uma coisa a se observar é que dentro desse cabeçalho, esses elementos aqui estão colocados lado a lado, né? Então, para fazer esses elementos ficarem lado a lado, junto com esse, eu vou colocar um elemento do tipo displayFlex. Outra coisa que dá para a gente colocar aqui é que cabeçalho, a cor de frente, né, a cor de fonte é branco. Para fazer esse alinhamento que eu falei para vocês, de que
o elemento de navegação tem que ficar lado a lado com o elemento H1, eu vou utilizar um display flex com o padrão justify content space between. Isso vai garantir que a minha fonte... eu tenho que aplicar aqui. Class container não, um cabeçalho, colunas. Que esses meus elementos fiquem lado a lado e não um acima do outro. Eu sei também que eu tenho um padding que é padrão aqui, que está com 10 pixels aqui de lado a lado, né? E essa fonte seria interessante que ela tivesse esse tamanho, que é 24 pixels. Então eu vou fazer essa formatação. Para que ele funcione dessa forma, né? Então aqui talvez seja mais fácil colocar um class logo e vir com a formatação aqui, né? Com font size em 24 pixels. Padding 0 na vertical, não quero que ele adicione nada, não adicione nada na vertical, mas que adicione 10 nas laterais. E aqui eu estou com dúvida que se ele está realmente com 60 de altura, parece que não, está com 29, eu tenho que conferir o porquê que ele não está... tá digitado errado aqui o meu comando. Então, vamos arrumar isso aqui. Provavelmente corrija aqui a altura. E agora eu vou centralizar esses elementos, né, tanto a navegação quanto os links, dentro da barra de contatos de navegação, utilizando um macete que é usar um line high igual à altura que foi empregada aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. E assim eu centralizo. E agora eu quero deixar isso aqui com letras maiúsculas e cor branca. Para isso eu tenho que, como é um elemento do tipo de navegação, ou eu poderia vir aqui e colocar uma classe nele, e daí eu conseguiria fazer estilização, ou eu posso fazer uma seleção no logo, né? Por exemplo, ponto cabecalho, espaço A, né? Significa que todo elemento A dentro de um elemento com a classe cabecalho vai assumir essa formatação. Para isso, então eu vou colocar aqui que eu quero, deixa eu ver o tamanho, né? O tamanho é importante aqui. Fonte 16, provavelmente ele já está nesse tamanho, eu não vou nem mexer, então eu vou colocar só a transformação do texto, que talvez seja interessante. Transform uppercase, daí todas as letras, mesmo que estejam escritas em minúsculas, ficarão em maiúsculas. Color white e text decoration none. Então esse daqui. Agora falta uma margem entre um elemento e outro, né? De mais ou menos 50 pixels, ou talvez um margin left. Margin left, margem à esquerda de 50 pixels. Com isso, eu termino aqui essa primeira etapa e posso prosseguir para o rodapé, que é bastante simples, e termino ele bem rapidinho, assim, acho que seria interessante, daí depois eu preencho o meio.
E várias regras de formatação são exatamente as mesmas, então vale a pena tirar isso da frente. Então, aqui dentro do footer, eu vou ter esse mesmo logo, eu vou copiar isso aqui. E logo abaixo do logo, um parágrafo com esse texto. Eu vou fazer a formatação dele pedindo que ele seja da classe rodapé. E como toda essa formatação aqui é exatamente a exceção da altura, tá? Mas como é tudo muito parecido, eu vou colocar no mesmo... Faltou o ponto. Vocês vão ver que vai ficar um detalhe aqui para arrumar, porque esse texto cai fora, né? E não pode acontecer dessa forma. É claro, eu tenho que ver qual é a altura que ele pede aqui. A altura que ele pede aqui é algo como 93 pixels. Tá? Então eu vou formatar, criar aqui um ponto rodapé e vou mudar a altura dele. O importante é que se você vai fazer esse tipo de recurso, onde você vai formatar, aqui já está formatada a altura, o que eu estou fazendo aqui é alterando essa altura. Se você for fazer esse tipo de expediente, alterando um parâmetro que já foi alterado, o parâmetro final tem que estar depois, porque senão ele vai desconsiderar o primeiro. Assim. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado. Talvez o line height aqui me atrapalhe, talvez não dê certo para fazer isso. Talvez não seja uma boa ideia fazer isso. Eu vou simplesmente copiar e colar e alterar onde for necessário. Porque aqui eu não preciso do line high, né? Então, eu acho que eu não salvei. Foi salvo, mas parece que não foi aplicado. Vamos ver. Class rodapé. Tá. Entendi. Tenho que tirar ele daqui, senão ele vai dar problema. Bom, muito bem. Então aqui eu tive um probleminha ali. Deixa eu ver onde que eu errei. Eu tô... essa vírgula aqui. Bom, agora está tudo ok, tá? Então consegui, mais ou menos, né? Você pode falar que tem alguns problemas aqui, por exemplo, falta uma margem, tem coisas para arrumar que são importantes e que eu acho que vale a pena acertar até agora mesmo, por exemplo, criando uma margem aqui de 10, ou um padding de 10, melhor dizendo, para ele não ficar tão grudado na parte superior. Aqui ele está aumentando de tamanho. Então, eu vou dizer que todos os elementos aqui também são com box sizing border box, que é para ele não ficar aumentando de tamanho, né? Quando eu adiciono o padding. E vou formatar todos os parágrafos, ou para ter uma margem superior e inferior com uma coisa de 10 pixels. Para isso eu vou vir aqui e falar que P tem margem 10px 0. Se depois ele ficar estranho, eu faço uma alteração. Mas a princípio eu consegui terminar esses dois elementos, que são o cabeçalho e o rodapé, e agora eu fico com a parte mais complicada, claro, mas já fiz muito da formatação do arquivo todo. Já. Bom, eu vou começar com essa seção aqui. Ela tem tamanhos definidos, então eu já posso colocar, né, principalmente a altura tem o tamanho definido dela, que é 432 pixels. Então, vamos lá. Dentro do main,
eu vou ter uma section class hero. Dentro da class hero eu tenho apenas um H2 visite a praia. A princípio ele tem como parâmetro a altura e o background. Daí o background está dentro da pasta images e para acessar é um URL, né? Eu tenho que voltar para minha pasta raiz, procurar a pasta images e procurar qual arquivo, vejamos, image1 png. Eu só tenho que garantir também que esses arquivos estão com o nome correto. Parece aqui que há um espaço. Eu vou eliminar isso aqui entre meus images. Pronto. Salvo tudo. Faço carregamento. Muito bem, já tenho aqui o meu header mais ou menos colocado. Preciso fazer a formatação desse H2. Para isso eu vou selecionar esse objeto e eu vou selecionar as propriedades que me interessam. Nesse caso eu preciso que ele seja um font size 48 e font weight bold. Então vou formatar esse hero. Ponto hero espaço H2, estou formatando o elemento H2 dentro do hero. E além disso, eu sei que a cor é branca. Então font, desculpe, color white. Correto, agora eu preciso fazer o posicionamento absoluto dele. Então, lembrando, né, como ele vai ser position absolute, o meu elemento que contém ele, que no caso é o hero, tem que ser position relative. E agora eu vou entender o quanto ele tem que ter para o próximo elemento, que é 188 de cima e posicionado a 10 da direita. Existem outros jeitos de posicionar essa figura para ficar exatamente no meio, mas eu não vou explorar isso agora. Ok, deixa eu ver se eu só errei esqueci algum save. Aqui, ponto. Tá, agora está correto. Para verificar isso, eu comprimo o tamanho da tela e vejo que ele não varia em relação à imagem de fundo. Bom, com isso feito, eu vou para a próxima seção, onde na realidade está o meu article, né? Aqui, seguindo meu esqueminha, eu tenho um article, dentro desse article diversas seçõezinhas. Então vou para essa parte. Para isso eu tenho que vir aqui e após isso criar um article class áreas, pode ser, ou poderia ser artigo principal, talvez. Acho que qualquer um desses nomes são válidos. E dentro dessa seção eu vou ter uma seção inicial com conheça as maravilhas do litoral. Dentro dessa seção eu tenho
um H2, e um parágrafo, e preciso dar um class, qual que é a função que ele tem aqui. Isso aqui vai ser uma seção conheca. É preciso lembrar o seguinte, e eu estava ignorando isso, que esse artigo está dividido numa divisão lateral, tá? Onde eu tenho um conjuntinho aqui e um outro conjunto de coisas aqui, tá? Então eu vou precisar de um display flex para mostrá-lo. Então eu tenho que agrupar essas seções que estão desse lado e as seções que estão desse outro. Para isso eu vou utilizar uma div. Tá? Então todas essas seções aqui, acho que faltou alguma coisa aqui. Esses elementos, essa section toda vai para dentro dessa div. Principal direita, só para a gente ter um nome. E de outro lado eu tenho uma side, tá? Onde eu vou construir tanto essa seção aqui com o depoimento e o lig agora. São as duas situações aqui. Bom, com isso aqui, deixa eu salvar e ver se tem algum erro aparente. Não, aparentemente não tem nenhum erro. Eu posso continuar a desenvolver meu trabalho. Agora que eu fiz essa seção, eu quero passar para essa próxima, onde vai ter as praias, né, onde eu tenho 4 cards. E daí, novamente, onde eu tenho os cards, eu vou precisar de uma div, porque eles estão alinhados em colunas. Então, tenho um alinhamento aqui, né? Então, vou criar novamente uma seção. Vou dar o nome de classe praias. Dentro dessa seção, eu tenho esse título. E logo abaixo do título, eu tenho um conjunto de cards. Para colocar esse conjunto de cards, eu vou colocar vou utilizar um display flex e um agrupador, né? Cada card vai estar como um section com class card. Todos eles são compostos de uma imagem, um título e um parágrafo. Então, façamos isso já. Eles são copia e cola praticamente todos, até a imagem é a mesma, né? Então, relativamente rápido a gente produzir isso aqui. Lembrando que a gente vai fazer isso com figure, porque a imagem aqui tem valor semântico, no sentido que ela ilustra o título e o parágrafo. Itaparema. E aqui um parágrafo. E o caminho da imagem é images barra image 3. Me parece que está ok, assim, em termos de tamanho ou de conteúdos. Eu vou só duplicar isso, trocando os nomes, Marinalva, Moreia, Manjuba. Então, esse card que está aqui,
E agora eu tenho aqui 4 cards colocados um ao lado do outro. Claro, preciso fazer a formatação, né? Mas o conteúdo dessa seção que estava aqui no meio, ó, isso aqui já foi resolvido. Agora o que a gente pode fazer é colocar essa outra seção aqui, e daí eu vou formatar tudo de uma vez, que eu acho que vai fazer mais sentido. Vou colocar o depoimento e o ligue agora dentro de um aside. Vou desenvolver essa parte. Para isso o meu aside tem uma imagem, uma citação, então um figure, um img com source em images barra image2, que é o único arquivo que não foi utilizado ainda. Logo abaixo dele a minha citação, que pode ser ali como um H2 ou talvez um H3, né? Mas é uma coisa de bastante destaque, eu tenho que colocar inclusive uma classe para formatar ele. Aliás, o class. Esqueci de criar uma section para segurar todas essas coisas. Aqui tem um pouco bagunçado, acho que eu estou indo um pouco rápido, mas até para mim. Vamos ver como está ficando o resultado. Você vê que ele não cabe todo na tela, ele vem aqui para baixo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente continuar e criar mais uma seção aqui, e daí depois fazer a formatação final. O class vai ser o CTA, né, o chamado à ação. E daí a gente tem aqui um H2 de novo. Quer viajar. Um parágrafo. E por fim, um botãozinho ali, né, com esse ligue agora. Para fazer esse botão, eu vou utilizar uma div. CTA-BT. E vai ser um link isso. Talvez aqui seja o caso de fazer o contrário, né? Todo a div ser um link. Então, aqui eu vou criar o link e dentro do link eu vou colocar essa div. Isso vai fazer com que eu tenha a possibilidade de que, não importa em qual pedaço do botão esteja clicando, ele vai aceitar o clique e levar para o destino que está marcado no link. Muito bem. Com isso eu coloquei aqui todo o meu conteúdo, não preciso criar mais nada além disso. Em termos de estrutura está ok, e agora eu preciso fazer a formatação, que eu fui fazendo um pouco fora de ordem, mas agora eu vou colocar tudo em ordem. Então, a primeira coisa é garantir, eu quero que essa classe, o article, tenha também dentro dele uma classe colunas, porque isso vai fazer com que
o meu artigo fique lado a lado com o meu aside, né? Você vê que ele desapareceu aqui porque na realidade ele veio cair aqui. Então agora o que eu tenho que fazer é quebrar essas colunas aqui de cards em duas colunas menores para que tenha espaço, né, para o aside aparecer dentro da tela. Para isso eu preciso dar para ele uma dimensão, tá? Vou dar uma dimensão mesmo. Por exemplo, pegando aqui esse elemento, eu sei que ele tem 620 de largura e esse outro vai ter algo como 300. Então, vou utilizar esses valores para justamente formatar. Então, brinquedir largura 620 pixels. Vamos ver como que ele vai reagir. Tá. Já melhorou alguma coisa, porque eu já consigo colocar o meu aside dentro da tela, dentro do site. Agora eu preciso fazer com que os cards tenham uma largura máxima também, eles, de 300 pixels. Você não consegue ver a diferença porque eles têm a largura de 300, mas ele acaba sendo, eu preciso fazer com que quando eles excedam o tamanho de 620 dessa div, ele faça o refluxo das divs ou dos cards para a linha de baixo. Para isso eu vou utilizar o FlexWrap. Eu vou aplicar direto no colunas mesmo, não vai me criar nenhum tipo de problema, pelo menos não nesse momento. Flex Prop, daí eu aplico o valor prop e deve resolver o meu problema. Criou algum outro, mas não tem problema, mas algo melhorou aqui, então a gente vai resolvendo esse problema pouco a pouco, né? Um de cada vez. Agora eu tenho que falar que o meu aside tem uma largura fixa de 300 pixels, senão ele vai estourar mesmo. Então vamos arrumar essa parte. Eu vou procurar aqui o meu aside class lateral, talvez. Ponto lateral. $300. Ok, isso me ajuda bastante. E agora eu preciso começar a fazer algumas formatações bem básicas para que ele comece a ganhar os espaçamentos que tem no arquivo original, né, que a gente vê aqui no Figma. Então, por exemplo, essa seção aqui tem 35 em relação à parte de cima. E essa outra tem 60. Então eu vou começar a fazer esse tipo de formatação para que ele fique no formato correto. Então agora é questão de ir achando por exemplo, essa classe conheça. Vai ter margem top de 35 pixels. Toda div principal vai ter um padding de 10. E aqui eu vou colocar 10 na vertical.
Aliás, eu quero 0 na vertical, em cima e embaixo, e 10 nas laterais, esquerda e direita. Muito bem, agora eu quero que as praias maravilhosas aqui tenham 60. É a class praias. Margem top 60. Criei o espaçamento. Vamos ver quanto que o card tem que ter em relação. Tem que ter 30 do carding para o título. Então, todos os cards eu posso colocar um margem top de 30. Criei já a separação necessária. Aqui eu preciso de uma separação também entre esses elementos, né? Que é mínima, mas tem que ter, né? Vamos ver quanto. 25 do footer para o elemento ali para a seção anterior. Então, eu não sei onde que está o meu rodapé aqui, mas deve estar mais para cima. O rodapé, margem top, 25 pixels. Oh, desculpa, janela errada. Ok, com isso ele ficou bem parecido, pelo menos nessa parte aqui da esquerda. Agora eu preciso fazer os ajustes na parte da direita, ali dentro do aside. Muito do que foi feito aqui a gente pode copiar, tá? Por exemplo, vamos ver se essa distância é a mesma. Eu acredito que sim. E aqui foi utilizado 35. Bom, eu vou utilizar 35 para... Porque às vezes o alinhamento óptico não é o mesmo que o do numérico. Então, para isso eu vou achar aqui as seções que foram utilizadas, lateral, figure section, tá? Section, class, depoimento. E agora eu vou achar um espacinho aqui onde eu possa depoimento. Eu sei que eu preciso de um margem top e o valor é algo como os 35 pixels para tentar ficar alinhado com o outro elemento que foi utilizado. Muito bem. Agora eu preciso, dentro dessa figure que está aqui dentro do depoimento, ou dentro da imagem que está dentro do depoimento, né? Então eu vou ponto depoimento, acho que eu espaço img, que eu quero, ou posso formatar também o figure, funciona também. Border radius 50%. Você vai ver que quando eu fizer aqui ele não vai ter efeito ainda, porque eu preciso formatar a imagem, ou então falar para ele que aquilo que transborda as bordas não apareçam. Então, overflow hidden. Tá? São dois jeitos de fazer. Mas talvez seja melhor direto na imagem, né? Porque a imagem talvez não está super certinha aqui. Ou então eu tenho que falar que a imagem que está aqui dentro tem que ter 100%. O que dá mais trabalho, né? Então eu vou colocar apenas, trocar aqui de MG e suprimir essa linha. E vai dar um resultado bastante satisfatório. Agora eu preciso entender qual é o tamanho disso aqui, e para isso eu venho aqui no Figma, Code, Font Size 36, Line Height e Font Weight. Tudo isso aqui é importante para mim.
já tem tá, eu estou utilizando o class depoimento para duas situações, isso pode ser um problema. Tá, eu não vou utilizar aqui, vou colocar depoimento -txt, talvez. Isso vai me facilitar um pouco. Copiei os parâmetros, vamos ver se ele fica parecido. Sim, ele ficou bastante parecido. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa para matar. Esse cara aqui, o João da Silva, a única diferença dele é que ele é italic, tá? Então, o class autor, todo o resto não precisa ser alterado. Agora eu vou formatar esse quer viajar. Que está aqui. Vamos ver a classe CTA. E essa classe quer viajar, ele tem alguns parâmetros aqui que precisam ser observados. O primeiro é que ele tem um padding de 20 em todo o contorno dele. Ele tem esse fundo aqui. E5. Então, o background. A gente pode começar a reparar aqui. Vamos colocar um padding de 10 pixels. Ok, talvez eu tenha esquecido. Ponto e vírgula, não pode esquecer disso, porque senão ele não vai conseguir processar. Consegui colocar o padding, vamos ver se falta algo aqui. Talvez esse padding de 10 parece pouco. É 20, é um padding de 20. Ficou mais próximo. E agora falta, de fato, formatar o botãozinho aqui, né? Formatar esse botãozinho, e daí eu tenho quase terminado, né? Porque aqui eu tenho uma distância um pouco maior, talvez uma distância de uns 20 ou 30 aqui, que talvez seja interessante ser incorporado, né? A gente pode estar um tempo nisso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro o botãozinho, e depois eu faço esse detalhe. Então, aqui essa situação agora, eu vou achar o botão aqui de baixo, que é esse retângulo, e quero essas duas informações. Então, aqui é o CTA-BT que eu estou formatando. Vamos ver como ele fica. Eu posso formatar isso com padding ou colocar as dimensões que eu quero que ele assuma. Tá? Eu vou fazer dessa forma, porque daí a gente pode trabalhar também em position absolute. Ou talvez eu possa fazer isso no padding de modo mais aproximado. São duas opções. Vamos fazer, como da última vez eu já fiz com position absolute, eu vou fazer agora com padding de modo mais aproximado. Então, para isso eu vou colocar aqui um padding e eu tenho que medir mais ou menos o quanto esse padding vai tomar, algo como 20 e poucos pixels. Vamos tentar a princípio com 20 pixels. Se não for suficiente, a gente vai alterando. Acho que está bem ok, assim, não preciso mais do que isso. Agora vamos centralizar esse Text Align Center. Ele ficou centralizado, que era necessário.
E agora eu preciso fazer mudar a cor do elemento. Lembrando que o que está aqui é um link, então provavelmente se eu colocar color aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma. Você vê que eu vou colocar color white, mas ele não vai receber a cor, justamente porque é um link. Ele recebeu, no final das contas ele recebeu. Mas mesmo assim, ele fica com um tracinho azul aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo remover isso por aqui, senão eu tenho que fazer um seletor. Eu acredito que eu teria que fazer um seletor, vamos ver. Talvez aqui a melhor forma seja criar uma class CTA-A. E eu vou passar esse valor aqui para cá. E agora eu consegui remover a decoração que ficava ali embaixo, ele parece mais um botão. Tem alguns detalhes para consertar, que eu acho que vale a pena tentar. Nesse caso, a gente ainda está em 50 minutos, então acho que vale a pena colocar esse distanciamento aqui. Para medir de novo a distância, eu vou fazer esse método mais simples, 30 centímetros, 30 pixels mais ou menos de distanciamento. E aqui eu tenho algo como uns 20. Então eu vou alterar isso aqui com margem top 20 pixels. E aqui essa parte já resolvida, então a distância que ele tem daqui para cá. E agora eu quero fazer um distanciamento entre esse elemento de título com um elemento de parágrafo um pouco maior. Então nesse caso eu posso fazer por uma seleção, acho que é o jeito mais simples, né? Então, se eu tiver um elemento do tipo P em CTA, ponto CTA P, para não ter que criar uma outra classe, margem top 30 pixels. E aí eu criei o distanciamento que eu precisava, está faltando um distanciamento aqui da caixinha de texto, né? Vamos ver quanto que precisa. 30 pixels também dessa caixa CTA. Margem top 30 pixels. E eu acredito que é isso. Tá? É um exercício relativamente simples, tão simples quanto o anterior. Sempre preciso notar que quando você tem esses elementos colocados um laterais do outro, a gente vai ter que usar display flex, e daí você precisa prestar atenção em qual pedaço você está aplicando display flex, né? Porque daí você vai, por exemplo, criar uma div aqui, mas o elemento... E aqui, por exemplo, eu tenho, dentro dessa principal direita, eu tenho, dentro do article, né, na realidade, que envolve todo mundo, eu vou ter essa div principal à direita e um elemento aside à esquerda, e isso tudo dá o meu conteúdo, né? O importante é prestar atenção na hierarquia, e daí prestando atenção à hierarquia, aplicando display flex, você consegue fazer um layout tão complexo quanto você possa imaginar. Eu fico por aqui com essa correção, e caso vocês tenham alguma dúvida ou qualquer consideração a ser feita, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat lá do Teams, ou então nas nossas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.